mais impostos e dividendos para o Estado. Este é o nosso primeiro objetivo. O segundo, nós queremos capacitar a capacidade de prestação de serviços para o transporte de passageiros. Eis a razão porque neste ano nós separamos o transporte de mercadorias com de passageiros, de modo a prestarmos maior atenção em termos de mobilidade de pessoas e bens. Por último, nós queremos resgatar, este é o nosso desafio, o tráfego tradicional ferroviário. O chefe de Estado mostrou-se satisfeito com o desempenho econômico dos caminhos de ferro de Moçambique. Estamos perante uma empresa forte e resiliente, com resultados que demonstram uma solidez e uma imagem positiva do nosso país. O lucro de cerca de 47 milhões de dólares americanos que nos é demonstrado no exercício de 2017 é prova inequívoca disso. Com esta demonstração fica evidente que as projeções atualizadas, o valor da empresa hoje é de mais de 1,2 bilhões de dólares americanos, representado pelo seu capital próprio e ativo fixo. Ainda em 2017, nos orgulhamos em saber que os CFMs contribuíram para o Tesouro, com um valor estimado em 93 milhões de dólares americanos. A empresa gerou um significado fluxo de caixa de operações em 88,3 milhões de dólares americanos em 2017, o que mostra que a sua atividade operacional é sustentável. Saudou o plano estratégico da empresa que visa melhorar a qualidade dos serviços por ela prestados. Estes resultados permitem que o plano de investimento dos próximos 3 anos, que supera os 200 milhões de dólares americanos, possa ser concretizado dentro do tempo previsto e com o impacto desejado. E o ministro dos Transportes e Comunicações disse que esta empresa está a trabalhar conjuntamente com outros parceiros para responder às necessidades de melhorar o transporte de bens e de pessoas ao longo do país. Os CFM devem privilegiar ainda mais esforço e trabalho em parceria com todas as suas concessionárias para reduzir ou equilibrar o rácio de tráfego ferroviário versus rodoviário. Espera-se, desse modo, contribuir para reduzir a sobrecarga e sinistralidade rodoviária. Ainda na visita aos CFM, Filipe Inhosse disse que a economia nacional está a recuperar graças a medidas de âmbito fiscal e de política monetárias aplicadas pelo governo. E os dados mostram que a economia está a entrar para a pós-crise. Que apesar de ainda enfrentarem grandes desafios... Desde finais de 2015 que Moçambique está mergulhado numa crise econômica de grandes proporções. O chefe de Estado diz que a crise chegou a colocar em risco alguns grandes projetos desenvolvidos no país devido à redução de preços de commodities no mercado internacional. Com a queda do preço do carvão a nível internacional, que colocou em risco um dos investimentos estratégicos deste setor efetuado pelo Vale, empresa mineradora brasileira que opera a mina de carvão de Moatize. No período mais crítico da crise, os investidores aventaram a possibilidade de encerrar a operação. Entretanto, fomos capazes de assegurar a manutenção deste investimento estratégico, como também atrair um novo investidor de outra área geográfica. Refiro-me ao grupo Mitsui do Japão, que reforçou o investimento na mina, como a incapacidade de alguns clientes regionais da hidroelétrica de Cabora Bassa de cumprir com os pagamentos em tempo útil da exportação de energia com impacto direto nas finanças da empresa e do país. Mas, mesmo com estas limitações, fomos capazes de concretizar o investimento crítico na sua operação e ainda a antecipar a amortização, o crédito internacional de $1 bilhão que surgiu no âmbito de reversão. Minhas senhoras e meus senhores, a crise que enfrentamos nos últimos anos caracterizou-se ainda pela redução do fluxo de investimentos diretos estrangeiros, fato determinante para o nosso crescimento, com uma redução de $4 bilhões americanos em 2015
para 2,2 bilhões de dólares em 2017. E uma das formas de lidar com esta situação foi correr o mundo e atrair mais investimentos para setores prioritários, nomeadamente agricultura, turismo, energia e infraestruturas. Recentemente, Moçambique acolheu a Conferência Internacional do Turismo baseado na natureza. Esta conferência inseriu-se na estratégia do governo de atração de investimento estrangeiro, tendo participado os principais investidores a nível global, e asseguramos mais de $500 milhão americanos de investimento para o turismo nos próximos 5 anos. No setor da energia, até ao final de 2019, teremos concretizado em investimentos estratégicos cerca de $1 bilhão americanos em infraestrutura de geração de energia. No setor agroflorestal, as reformas sectoriais em curso de organização de terra e nova ordem do setor de florestas permitiram assegurar o compromisso de investimento superior a $1 bilhão americanos para os próximos anos. Paralelamente, foram tomadas algumas medidas fiscais e monetárias para melhorar os indicadores macroeconômicos que estavam a deteriorar a cada dia. É nossa intenção conferir uma gestão transparente e eficiente da dívida e uma redução das despesas para permitir ao Estado continuar a fazer investimentos estratégicos. Afirmo que ainda temos que fazer muito mais, porque continua a falta de transparência e tendências de consumir o que não se produz. Contudo, demos passos concretos, iniciando o processo de consolidação fiscal que permitiu inverter a tendência decrescente de investimento público que registramos desde 2015. Em 2015, o investimento público foi de cerca de 64 bilhões de meticais. Em 2016, reduziu para cerca de 50 bilhões e em 2017 registrou-se um aumento significativo do investimento comparativamente ao ano anterior para 62 bilhões de meticais. Agora o Presidente da República diz que dados disponíveis sugerem melhoria significativa da economia nacional. Os sinais da nossa economia marcam o início do pós-crise, onde muito trabalho ainda há por fazer, em particular na consolidação orçamental e de ajuste estrutural das finanças públicas, com destaque para a gestão da dívida. Um pouco por todo lado, vamos colhendo o sentimento de vários agentes econômicos que, apesar de ainda enfrentarem grandes desafios perante estes resultados, encaram o futuro com renovada esperança e confiança da nossa economia. Recorde-se que para este ano a perspectiva é um crescimento econômico de 5,3%. 3 pessoas morreram num naufrágio ocorrido no rio Rivoé, em Manica. As vítimas saíam de Messica para Pandeia, em Sussundenga, quando a embarcação de fabrico caseiro na qual se faziam transportar naufragou. Por volta das 14 horas da última sexta-feira, 4 pessoas introduziram-se numa embarcação de fabrico caseiro para seguirem viagem de Messica até outra margem do rio Rivoé, na zona de Mpandeia. A meio do percurso, a embarcação presume-se que não terá suportado o peso, aliado ao mau tempo que se fazia sentir, tendo afundado, segundo informou a STV Mateus Mindu, porta-voz da polícia em Manica. Importa referir que pelo trabalho de resgate feito no local foi possível resgatar os 3 corpos, neste caso já sem vida, dos quais um é irmão do que sobreviveu, que dirigia, e 2 presume-se que seja mãe e filha, sem nenhuma identificação. E neste momento estamos no terreno a efetuar trabalhos, ou seja, diligências, com vista a identificar os familiares para que possam ser entregues. Cumprir escrupulosamente com as lotações das embarcações para evitar acidentes de gênero. Quero desde já deixar um apelo a todos para que, antes que se faça ao mar, vejam se a temperatura convém ou não e respeitem também a lotação, tendo em conta que a embarcação é causa de fabrico caseiro. Dados policiais apontam ainda para a ocorrência durante o fim de semana de um outro acidente de viação de tipo despiste e capotamento ocorrido em Gondola e que resultou na morte do único ocupante de nacionalidade chinesa.
Fogo posto poderá ter contribuído para a destruição de 2 embarcações de pesca no Porto da Beira. A governadora de Sofala esteve no local e exigiu eficiência à Cernic para esclarecimento do caso. Incêndio de origem ainda desconhecido destruiu 2 barcos de pesca ancorados no Porto de Pesca da Beira na noite de sábado para domingo. O incêndio iniciou neste barco e o guarda não sabe explicar a origem do mesmo. Eu lá estive de vigia, então estive lá em cima na Casa Leme. Da Casa Leme, quando eu reparo atrás, começo a ver fumo. Fumo, desço para ir ver, então o fogo já está em chama. Já o que fez surgir bem, eu não sei. Até o fim da manhã desta segunda-feira, cerca de 36 horas depois do incêndio, ainda não havia dados finais sobre as causas do mesmo, o que desagradou a governadora de Sofala, que esteve no Porto de Pesca para se inteirar do incidente. Helena Taipo exigiu maior celeridade ao Cernic para clarificar as causas do incêndio. Que não tem sentido que até 12 horas ontem, Cernic não sabia que havia incêndio aqui. E incêndio ocorreu às 0 horas da madrugada. E até agora, que trabalho é que fizeram para sabermos quais foram as causas? Já fizemos parte do trabalho, estamos à espera. Quais são as causas? As causas pressupõe-se que seja fogo posto. O Cernic garante que irá trabalhar com a maior celeridade possível. Estamos a trabalhar no caso na sequência da intervenção de Sua Excelência a Governadora. É um incêndio. Incêndio pode ter várias causas. Os técnicos estão a descer agora para poderem avaliar toda a possibilidade daquilo que tenha criado o incêndio. E há dificuldades, de facto, porque nem podemos nos fazer ao barco devido à maré. Estamos condicionados à maré. A maré está baixa, os barcos estão embaixo, não há meios para poderem os técnicos fazerem isso lá, mas vamos fazer os possíveis. Bebê morre por suspeita de raiva. De acordo com a certidão de óbito do Hospital Central de Quelimane, trata-se do pequeno Josué, mordido por um cão no dia 10 de maio. É o cortejo fúnebre do pequeno Josué, falecido no passado dia 7 no Hospital Central de Quelimane. Na certidão de óbito são apontadas 3 causas de morte. A causa direta é suspeita de raiva não especificada. A causa intermédia é broncopneumonia. E a causa básica é mordedura canina. Quando chegamos na XAM, eles apenas deram uma única vacina. E disseram, essa é uma única vacina, não precisa mais, está tranquilizada, podem não voltar mais. Mas questionamos ainda mais, porque se são 3 ou 5 vacinas que deve ser um segmento, disseram não tem problema. Ok, tudo bem, voltamos para casa depois dessa vacina. Mas depois, quando ligamos com algumas pessoas que conhecem na área, alguns veterinários disseram não é uma vacina, são 3 mínimo, o máximo são 5. Voltamos novamente naquele dia para se perceber melhor com o diretor da XAM, ele ainda repisou, disse não precisa mais uma outra vacina, é só uma única dose, ponto final. Ponto final foi a vida do pequeno Josué, que, de acordo com o pai, um mês depois da mordedura do cão, começou a apresentar sinais de contaminação por raiva. Bem, ficava nervoso tão facilmente. Se tu lhe aproximasse, ele tinha a tendência de te bater. Bater-me, ficava nem assim. Depois, com o andar de algum tempo, começou a espumar mesmo, tirar a espuma da boca, não é? No princípio começou a negar comer, negar tudo que lhe aproximava, né? Fraqueza, muito fraco mesmo. E todos aqueles sintomas possíveis que realmente, quando veio a veterinária, reparou que realmente é isso. É mesmo, são manifestações da raiva. Agora temo o que o miúdo já foi. Nós, o pai e a mãe, estamos em contato com ele. Como é que ficamos? Também podemos estar em perigo. Inconformado, o pai do Josué diz que vai levar o caso à barra da justiça. Eu particularmente quero seguir com esse processo, porque vou mesmo abrir um processo criminal contra a XAM, porque na verdade, se explicassem bem que nós não temos as outras vacinas, por exemplo, para dar o seguimento, façam isso assim para obter as vacinas. Eles nos tranquilizaram, o que não é bom. Não precisa ir em nenhum sítio, já está aí a única vacina. Não se faz isso, não se faz.
A nossa reportagem contactou o diretor do Centro de Higiene Ambiental e Exames Médicos para tecer declarações em volta deste caso. Todavia, o mesmo escusou-se a falar, alegando que não estava autorizado para o efeito. Imagens de Iverson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climane. O Alto Comissário da África do Sul e a Universidade Pedagógica lançaram hoje as comemorações do centenário de Nelson Mandela. No evento foi enaltecido o papel do antigo presidente sul-africano na democracia, reconciliação e sabedoria. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Se estivesse vivo, Nelson Mandela completaria 100 anos de idade no próximo dia 18 de julho. Para celebrar o 100º ano de Madiba, o Alto Comissário da África do Sul e a Universidade Pedagógica lançaram esta segunda-feira as festividades que foram antecedidas de uma visita guiada ao monumento e centro de interpretação da Matola. O Alto Comissário da África do Sul em Moçambique disse durante o seu discurso que Mandela sempre será o líder do ANC, do povo sul-africano e da dignidade humana. Yes, he will forever be one of the most iconic and influential leaders of the African National Congress and the people of South Africa in the struggle for democracy, human dignity and freedom. A pioneer of the noble objective of peace among South Africans and nation building from the diverse people that populate present-day South Africa. Já o reitor da Universidade Pedagógica acredita ainda que o lançamento do centenário de Nelson Mandela vai, através dos seus ideais, ajudar as atuais lideranças e a juventude a buscar o entendimento e a estabilidade a nível do continente. Lançamos a celebração do centenário de Mandela, cientes e confiantes que a sua trajetória pacifista, o seu percurso dialogante, a postura de líder, a ambição reconciliatória e o sonho de uma África unida e próspera podem ajudar os jovens, os povos e as atuais lideranças a encontrar e a moldar o caminho do entendimento. Nelson Mandela, se estivesse vivo, iria completar no próximo dia 18 de julho 100 anos de idade. Uma idade histórica de um homem que faz parte da libertação dos povos e da humanidade. Até o próximo dia 18, várias atividades irão marcar as festividades do centenário de Mandela nas províncias do país onde a Universidade Pedagógica está presente. A cerimônia terminou com a assinatura do livro de honra, um brinde e música. Estudantes presentes na cerimónia de lançamento das celebrações do centenário de Nelson Mandela dizem ter saído com muito aprendizado relativamente à defesa dos direitos da criança. A sala do Centro de Interpretação da Matola foi muito concorrida nesta segunda-feira, no segmento da cerimônia do lançamento das celebrações do centenário de Mandela. Dentre vários convidados, estudantes da Universidade Pedagógica dizem que o momento serviu para recordar Mandela e aprender mais sobre o seu percurso histórico. Bem, na verdade o que me marcou foi o historial do líder Mandela, que é o líder da paz em África. Sim, sim. O que mais? O que é que nos será da sua memória, olhando para o histórico e o percurso de Nelson Mandela? Olhando para o histórico e o percurso do Mandela, é que ele foi o grande homem pacificador a nível da África. Ele tinha princípios, geralmente são três, né? Que era amor pelo próximo e por si e defesa dos direitos da criança e de todos. Foi muito bom, fiquei esclarecida de certas coisas que eu não tinha conhecimento a partir da apresentação lá embaixo do monumento. Foi muito importante mesmo, tirei muitas questões. Que lições é que ficam para ti? Olha, ficam lições de
da história geral, não é? Daquilo que foi o passado de Nelson Mandela, a trajetória dele e sim, é basicamente isso. A luta pela paz e reconciliação são algumas das qualidades de Mandela que marcaram estes estudantes. Bom, esta cerimônia serviu como uma aprendizagem para mim, visto que não sabia de tanta coisa sobre Nelson Mandela, só sabia que ele lutou pelo amor ao próximo, mas pude aprender também que ele lutou pelo não ao racismo, pela paz, né, pelo não ao apartheid e pela junção das duas nações, Moçambique e África do Sul. Foi a enaltação do Nelson Mandela. Aprendi também que ele foi um grande homem que trouxe a paz, lutou para com que nós fôssemos livres e também lutou contra o apartheid. Seguimos com outras notícias. A sede do distrito de Mussurize, em Manica, já conta com a rede elétrica nacional. Assim, os mais de 2.000 consumidores saíram da dependência de energia do Zimbábue. Até bem pouco tempo, os residentes de Espungabeira dependiam exclusivamente da energia do vizinho Zimbábue, que mesmo assim era fornecida com bastantes restrições e cortes que chegavam a durar dias. Ciente desta preocupação, o governo moçambicano desembolsou 240 milhões de meticais para a instalação da rede elétrica nacional, segundo avançou Eduardo Pinto, delegado da EDM em Manica. Neste momento os trabalhos estão concluídos para Espungabeira, já estamos a alimentar a partir da rede nacional e para a Rutana, neste momento estão na fase final. Acreditamos que dentro de 2 semanas também vamos alimentar a Rutana a partir da rede nacional. É um projeto muito grande, foi financiado pelo governo moçambicano, orçado mais ou menos em 240 milhões de meticais. Pinto, que avançou que o projeto está igualmente a abranger outros povoados do distrito de Mussurize, revelou que a qualidade de energia fornecida está a interessar Zimbábue, que começou a incitar contactos para se beneficiar da mesma. Para o caso de Espungabeira, para além de alimentar a própria Espungabeira, houve grande avanço no processo de eletrificação, quer o posto administrativo de Dombe, Goigoi, Dakada, esses todos beneficiaram também deste projeto a partir da rede nacional. A rede elétrica nacional, que hoje alimenta Espungabeira e povoados circunvizinhos, parte de Goonda, na província de Sofala, numa extensão de 175 km de rede de média tensão. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta, e este é o segundo bloco do Jornal da Noite. Menos de 24 horas depois da demissão de Sebastião Sitoy do comando técnico do 1º de maio, a direção do clube negociou com o técnico para continuar a comandar os operários. A decisão de Sebastião Sitoy, do comando técnico do 1º de maio de Climane, surge depois do jogo este domingo com o Ferro Verde Maputo, onde os operários venceram por 2-1. Eu já não tenho pernas para continuar, não tenho pensamento para continuar no 1º de maio, as pessoas já não nos apoiaram. Como decisão, não somos favoráveis à demissão do senhor Sebastião Sitoy, porque pensamos nós que, de acordo com o nosso patamar, de acordo com os nossos programas, de acordo com as nossas condições, ele é o treinador com quem apostamos no início e continuamos a apostar com ele até onde for possível. Sebastião Sitoy tem estado a ser ameaçado por pessoas já identificadas que, segundo a direção do clube, não querem ver o 1º de maio de Climane avante. Eu não quero ser o problema para o 1º de maio. Estou aqui para ser solução. Se não consigo ser solução, prefiro sair do bar. Estou feliz por ver essas palavras da direção e dos meus jogadores. Uma coisa que nós vamos estudar, vamos pensar. Se dá para continuar, vamos continuar. Se não dá para continuar, não vamos continuar. Nós sabemos que muitas vezes até não são adeptos, são pessoas instrumentalizadas para que todos os anos em que o 1º de maio de Climane existe neste Moçambola, tem treinadores que começam com a equipa e não terminam. E nós, como direção do 1º de maio de Climane, estamos muito atentos a essas artimanhas. E vamos combater severamente, vamos até as últimas consequências. Se for para sair, sairemos nós e o treinador. Esta é a nossa decisão vertical e de homens retos.
E o governo da Zambésia está a 6 jogos que não cumpre com o apoio do Clube 1º de Maio, inerente ao pagamento de prémios de jogo. Dias que o governo não tem nenhuma obrigação para dar prémios de jogo aos jogadores. Desde que arrancou o Moçambola, o governo da Zambésia já efetuou o pagamento inerente aos prémios de jogo 2 vezes. Os jogadores vêm correndo de lá para cá sem esses prémios de jogos, por razões provavelmente que ultrapassam as capacidades do 1º de Maio de Quelimane. À volta deste assunto de prémio de jogos, respondo-lhe literalmente que causas burocráticas do atraso desses prémios ultrapassam as nossas capacidades. O diretor provincial da Juventude e Desportos da Zambésia diz que o governo não tem nenhuma obrigação para pagar os prémios de jogo. E os primeiros 2 jogos, que foram 2 vitórias do Clube 1º de Maio, foram pagos, os prémios, e, no entanto, ficamos por pagar os 3 empates e uma vitória. Digo 2 vitórias. Mas nós temos estado a conversar com este clube no sentido de informar que não é obrigatoriedade do governo pagar este prémio, mas sim o governo está a tentar encontrar aquilo que é parceiros. E na medida que vamos ultrapassando um problema, encontramos outro, e nós temos estado a fazer é que temos estado a conversar, temos estado a dialogar com o Clube 1º de Maio no sentido de informar que nós vamos arranjar mecanismo de pagar estes prémios em falta. Todavia, o parceiro que interage com o governo para assegurar o prémio de jogo está a trabalhar neste momento por forma a ressarcir os valores. Os pilotos de motocross querem que o Campeonato Nacional da modalidade se realize em outras províncias. Os mesmos falavam este domingo durante o campeonato que teve lugar no autódromo da ATCM em Maputo, alusivo à comemoração dos 43 anos da independência nacional. Pilotos de motorizadas de 4 e 2 rodas em diferentes categorias deram espetáculo com saltos nas dunas do autódromo da ATCM, com o objetivo de fazer as mangas o mais rápidos que os seus adversários. Os pilotos dizem que campeonatos do género devem vir para ficar e que se realizem em outros pontos do país, como forma de massificar a modalidade. Os pilotos também da Beira têm participado nas corridas internacionais, como em Harare, Zâmbia. Temos tido esse tipo de convites. E gostaria que outras provas de campeonato também fosse para outros pontos do país. Mas é um bom desporto, devíamos levar mais jovens para aderir. Quanto mais gente vier cá praticar o motocross, isto vai desenvolver. É uma questão de convidar a todos e fazermos disto um desporto. O presidente da ATCM diz ser legítimo o posicionamento dos pilotos, mas considera que a nova direção é que vai dar seguimento, pois não pretende continuar a direção da agremiação do desporto motorizado. São de ser os que vierem. Os vierem podem ter a mesma perspectiva que nós, podem não ter. O Campeonato Nacional de Motocross era alusivo às comemorações dos 43 anos da independência nacional, celebrados no dia 25 de junho passado. A seleção moçambicana de judo arrecadou 12 medalhas no Campeonato Internacional da modalidade, realizado na África do Sul de 1 a 7 de julho corrente. O escalão de cadetes conseguiu 3 medalhas de ouro e as restantes de prata e bronze foi nos júniores. Mais uma vez, os judocas moçambicanos fizeram marca no Campeonato Internacional de Judo na vizinha África do Sul. Os judocas conseguiram arrecadar um total de 12 medalhas, dentre elas 3 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. A fraca preparação e falta de competições em Moçambique, aliada às lesões que assolaram os atletas, foram os aspectos que contribuíram para que mais medalhas não fossem conquistadas pelos judocas nacionais. Ganhou-se muita experiência e foi uma experiência muito boa para a seleção toda. Deu para nós vermos como é que nós estamos, o nosso nível, o que é que nós precisamos melhorar, conseguir rodar muito mais. Eu conquistei a medalha de bronze. O que é que faltou para que não chegasse a ouro?
mais rodagem e mais competitividade. Para chegar mais além, temos que continuar a treinar, continuar a dar tudo que nós temos. Ainda assim, os mesmos consideram que foi uma boa experiência, tendo em conta as próximas competições que vão disputar, com destaque para o Mundial de Bamako ainda este ano. Tive de melhorar mais o meu psicológico, porque estava com a mentalidade um pouco fraca, então isso deu mais motivação para continuar. Vamos esperar mais trabalho. Vou treinar mais ainda agora e vou tentar sempre fazer campeonatos do nível médio. A Federação Moçambicana de Judo faz um balanço positivo da prova, considerando todos os resultados do campeonato como satisfatórios. Nós conseguimos mostrar que nós estamos ao nível de qualquer seleção que esteve presente neste grande evento. Dentro de breve nós pretendemos enviar os nossos atletas para o Centro de Alto Rendimento em Budapeste para que possam preparar-se até o final do ano, fazer as competições oficiais de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Para já, o principal objetivo da Federação Moçambicana de Judo é qualificar atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. No sábado, noticiamos que Mateus Catupa informou que as negociações entre a Frelimo e a Renamo para ultrapassar o impasse no Parlamento estavam a bom ritmo. Na verdade, o deputado da Frelimo disse que a realização da sessão extraordinária continua dependente dos resultados das negociações. Convido-lhe um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 26 de máxima, 16 de mínima, Xixai 24 de máxima, 17 de mínima, Inhambane 26 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 25 de máxima, 19 de mínima, Quilimane 27 de máxima, 18 de mínima, Chimoio 22 de máxima, 14 de mínima, Tete 28 de máxima, 19 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 27 de máxima, 19 de mínima. Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, 22 de máxima e 12 de mínima. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Cá estamos de volta e seguimos com a página internacional. Mas 4 rapazes foram hoje retirados da caverna na Tailândia. Ao todo, são 8 adolescentes que já estão sãos e salvos, restando apenas 5 por resgatar. É mais um dia de sucesso da operação de resgate a 12 adolescentes e um jovem de 25 anos presos numa caverna da Tailândia há mais de 2 semanas. Esta segunda-feira, mais 4 rapazes foram retirados sãos e salvos da gruta, totalizando 8 adolescentes já resgatados. Os adolescentes resgatados foram diretamente levados para o hospital, onde vão estar sob custódia dos médicos por mais 24 horas. Há informações de ainda não ter sido detectado nenhum problema de saúde neles. Espera-se que esta terça-feira seja o último dia de Operação Resgate, que envolve 50 mergulhadores estrangeiros e 40 tailandeses. O empresário sul-africano Elon Musk, fundador da SpaceX, disponibilizou pequenos submarinos para ajudar no processo de resgate. A equipe de futebol ficou presa quando passeava pela gruta num dia chuvoso. O caminho para chegar-se ao local é estreito, escuro e inundado de águas negras. São necessárias 11 horas de ida e volta. O treinador do futebol diz ter passado 9 dias alimentando-se muito pouco a favor da sobrevivência das crianças. Depois do juiz desembargador Rogério Favreto ter aceito o pedido de habeas corpus ordenado à libertação imediata de Lula da Silva, Sérgio Moro decidiu que Lula da Silva deve continuar preso. Esta é uma notícia a acompanhar nos próximos blocos noticiosos. Para quem nos acompanha da STV, confira a seguir a visita do Presidente da República à empresa Caminhos de Ferro de Moçambique. É ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Boa noite.